Caríssimos irmãos e irmãs, a paz de Jesus e o amor de Maria. Hoje venho partilhar com vocês o direcionamento do mês de outubro. Nós já estamos aí há tanto tempo afastados das nossas atividades presenciais em nossas paróquias, dos nossos grupos de oração, mas nos foi enviado pelo Dom Odilo, cardeal arcebispo, uma carta solicitando que com todos os cuidados e aos poucos nós também retornemos às nossas atividades presenciais. Claro que precisa ser em comunhão com o pároco da paróquia onde o nosso grupo de oração acontece. E também que tenha todos aqueles cuidados essenciais e que as pessoas do grupo de risco permaneçam em casa, tomem cuidado. Não é para voltar de uma vez e pôr a vida das pessoas em risco. Aos poucos, com todo o cuidado necessário. Em cima dessa solicitação, nós oramos com uma canção, moção, para a oração, uma canção, Chuva de Bênçãos. E à medida que nós fomos orando e que o Ministério de Música foi conduzindo o momento de oração, o Senhor nos deu uma visualização de uma chuva caindo, e sempre a chuva calma, mansa, mas essa chuva, ela começou a lavar tudo. E a primeira água, era uma água muito suja. E à medida que a chuva foi acontecendo, a água foi clareando, até se tornar uma água branca, cristalina. O que nós entendemos por isso, amados e amadas? Que todo esse tempo de isolamento, devido à pandemia, e todas as suas consequências, quantas coisas aconteceram, quanto sofrimento, quanta angústia, muitas pessoas perderam entes queridos, muitos foram acometidos pelo vírus, muitos deixaram de rezar, muitos deixaram de ir na igreja, muitos de nós deixamos de ir na igreja, e outros perderam o emprego, e assim nós fomos sendo tomados de muitas inquietações, angústias, que não deixam de ser sujeiras. Muitas murmurações, muitas reclamações. Isso tudo foi fazendo com que nós acumulássemos sujeiras. E que nesse momento da retomada agora, se faz necessário lavar, purificar, todo o nosso ser aí, para que sejamos dignos, de retomar a nossa condição de missionário. Ainda nessa moção, desta oração da chuva de bênçãos, o Senhor também nos deu uma visualização de que a chuva, uma vegetação, um campo grande, uma vegetação de todos os tamanhos e de todas as qualidades. E a chuva que caía sobre essa vegetação não era qualquer chuva, era uma chuva de adubo. E a palavra de ciência para esse adubo foi dom da fortaleza. Então, esse adubo que era derramado sobre todos nós é o dom da fortaleza. Para que nessa retomada nós estejamos fortes para reassumirmos o nosso chamado que veio de Deus. Ainda numa outra visualização, quando era solicitado, as pessoas paradas, e quando elas eram solicitadas para levantar, uns pulavam instantaneamente em prontidão, mas muitos demoravam para se levantar.
levantava numa morosidade insustentável. Eu quero dizer, meu irmão, minha irmã, que muitos de nós estamos assim, né? Acomodados. Quando nós falamos de voltar às atividades, de voltar às missas, nós ouvimos que, ai, tá bom assim, eu tô participando da missa de casa pela televisão, pelo rádio. Ah, deixa o grupo de oração assim do jeito que tá, cada um participa na sua casa. Nós nos acomodamos, irmãos e irmãs. E esse é o grande perigo de nós acomodarmos em todos os sentidos. Na vida de oração, de buscarmos os sacramentos, daquilo que é próprio nosso, de católicos, que é frequentar o templo, de nos reunirmos na casa do Senhor para orar, para louvar e bendizer. E ainda numa quarta visualização, o Senhor nos deu, né, uma visualização de um cubo mágico, aquele cubo que você vai mexendo, e ele vai juntando as cores, cada uma no seu lugar. E nessa visualização desse cubo mágico tinha umas cores, alguns números fora do lugar. Claro que somos nós nesse tempo. Estamos fora do contexto, fora do lugar. Mas o Senhor nos chamava a perseverar, a insistir para ajustar. Sabe por quê, irmãos e irmãs? Porque nessa mesma visualização, a moção era a mesma do nosso plano de ação, que tem o desenho da arquidiocese, o mapa, né, cercado por uma tubulação, umas mais grossas, outras mais finas, mas nenhuma era interrompida, uma era ligada na outra. E a moção do plano de ação era que nós estivéssemos, como Arquidiocese de São Paulo, desobstruídos para que a graça passasse e chegasse aonde tem que chegar. E o mosaico foi um paralelo a essa interpretação de que não adiantava ficar fora da sua cor, do seu lugar, da sua numeração. Tinha que estar no teu lugar para que a graça aconteça. Todos nós sabemos que o cubo mágico tem 6 lados e 6 cores diferentes. Olha só, nós somos 6 regiões, cada um de nós tem uma cor que nos representa, mas formamos a Arquidiocese de São Paulo. E o que o Senhor colocava ao nosso coração? Que nós precisamos parar de pensar por região individualmente. Essa divisão de regiões é somente para fluir melhor o nosso trabalho. Mas a ideia é o contexto todo, a arquidiocese toda. Quando eu penso só na minha região, eu não cumpro a missão. Eu não dou a resposta que o Senhor espera. E assim somos todos nós. O Senhor nos chamou, nos colocou cada um numa região, num grupo de oração, numa função no grupo de oração, num ministério, mas não para pensarmos individualmente, mas sim no todo. Tudo que nós fizermos, irmãos e irmãs, tem que ser pensando no todo, que vai colaborar para o todo. Se eu não tiver essa visão de todo, é falho. A minha missão é falha. Minha missão é falha. É preciso buscar, irmãos e irmãs, esse entendimento, essa aceitação. Durante muito tempo aqui na Arquidiocese se falou muito individualmente em região. Não mais, não mais. Nós somos um todo na Arquidiocese de São Paulo. E Deus nos diz lá, aquele que crê em Deus atende ao que Ele manda. E Ele está nos mandando, Ele nos mandou aqui, nesse direcionamento, a orarmos no todo
Arquidiocese de São Paulo. Mesmo que a sua região tenha a sua realidade, a sua particularidade. A intenção no meu e no seu coração tem que ser para o todo, amados irmãos e irmãs. E o Senhor é maravilhoso, Ele é extraordinário. E Ele nos deu uma palavra para nos encorajar nessa retomada das nossas funções, da nossa missão. Lá em Isaías, no capítulo 60, do versículo 1 ao 5, diz assim, confirmando essas visualizações que nós tivemos aí. Levanta-te, é para mim e para você, é para o seu grupo de oração, é para o meu, para o seu setor, o meu, para a sua região, a minha. Mas é para o todo, Arquidiocese de São Paulo. Levanta-te, sê radiosa, eis a tua luz. A glória do Senhor se levanta sobre ti. Vê, a noite cobre a terra e a escuridão os povos. Mas sobre ti levanta-se o Senhor e sua glória te ilumina. Creia nisso, meu irmão, minha irmã. Sobre mim, sobre você, levanta a glória do Senhor. Porque foi o Senhor quem nos chamou para essa missão. E quando Ele chama, Ele nos unge, Ele nos ilumina, nos direciona, nos envia. Versículo 3. As nações se encaminharão à tua luz, e os reis ao brilho de tua aurora. Levanta os olhos e olha a tua volta. Todos se reúnem para vir a ti. Teus filhos chegam de longe, e tuas filhas são transportadas à garupa. Essa visão tornar-te-á radiante. Teu coração palpitará e se dilatará, porque para ti afluirão as riquezas do mar, e a ti virão os tesouros das nações. Queridos, queridas, levanta-te, levanta, toma posse disso. Se nós começarmos a retomar as nossas atividades presenciais, as pessoas vão ser encorajadas, porque vão ver em nós um brilho radiante, vindo do Senhor, vindo do Espírito Santo. E nós precisamos encorajar as pessoas, o nosso povo, aquele povo que o Senhor nos confiou. E ainda, amados e amadas, lá em Eclesiástico, no capítulo 32, no versículo 27 e 28, diz assim: em tudo que fizeres, age com segurança, pois isso é guardar os mandamentos. Aquele que crê em Deus atende ao que Ele manda. Aquele que põe sua confiança nele não será atingido. Toma posse, coordenadores, coordenadoras, servos do grupo de oração. Vamos fazer com segurança, vamos retomar com segurança, vamos atender a uma ordem do Senhor, a um chamado do Senhor. Muitos esperavam esse momento de retomar as atividades presenciais, muitos de nós ainda temerosos, mas o Senhor sinalizou a retomarmos as nossas atividades presenciais. Levanta-te, levanta corajosamente, o Senhor nos chama. Concluindo, irmãos, irmãs, o Senhor nos chama a retomarmos a nossa rotina de católicos, que frequenta as santas missas, que frequenta o grupo de oração, que assume a pastoral do qual você também está inserido, e aos poucos, com todos os cuidados, e devolvendo a vida às nossas paróquias. Se nós não frequentarmos as nossas paróquias, se nós não voltarmos para as nossas paróquias, ela não vai ter vida, porque somos nós que damos vida, nós e todo o povo de Deus, né? A igreja é formada por todos nós,
Nós precisamos voltar, dar vida às nossas paróquias. E ainda lá em 1 Reis, no capítulo 19, no versículo 11 e 12, o Senhor nos diz assim: é para você, Renovação Carismática Católica Arquidiocese de São Paulo, é para mim e é para você. 11 e 12. O Senhor disse: sai e conserva-te em cima do monte, na presença do Senhor. Ele vai passar. Nesse momento passou diante do Senhor um vento impetuoso e violento que fendia as montanhas e quebrava os rochedos, mas o Senhor não estava naquele vento. Depois do vento, a terra tremeu, mas o Senhor não estava no tremor da terra. Passado o tremor da terra, acendeu-se um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo, ouviu-se o murmúrio de uma brisa ligeira. Ali estava o Senhor, ali estava o Senhor, ali estava o Espírito Santo. Uma brisa leve, uma brisa ligeira. E olha que extraordinário, amados e amadas, quando o Senhor nos diz para subir um monte, né, na presença do Senhor, porque Ele vai passar, ou seja, o Senhor está dizendo, não voltem para as suas atividades, as suas funções, sem oração, sem discernimento, fazendo barulho, quebrando tudo. Não é isso, não. É na brisa leve, ligeira, suave. É na oração, é na escuta do Senhor. É buscando discernimento, a melhor forma. O Senhor vai nos responder, porque é promessa dele, ele disse aqui. Ele disse para nós aqui, ó, aquele que crê em Deus atende o que ele manda. Então, queridos e queridas, meus irmãos e irmãs, a nossa missão primeira é tirar a arquidiocese do marasmo, da sonolência, ou seja, a igreja do comodismo, as pessoas do marasmo, da sonolência, não é, da acomodação. Essa é a nossa primeira missão. Talvez não consigamos voltar os grupos de oração como eram, no mesmo tempo, mas um pouco de menor, mais curto, menos tempo. Talvez não no formato como sempre foi, mas orarmos, retomarmos, nos unirmos para orar, para partilhar a palavra de Deus, para uma pregação, para um batismo no Espírito Santo, de alguma forma retomarmos. E os verbos levantar, subir, ficar no monte se destacou muito no nosso momento de oração. E que nada mais é do que oração e ação. Nós vamos orar, escutar o Senhor, estamos orando, escutando o Senhor, mas vamos começar a termos ação. Amém, irmãos? Eu desejo do fundo do meu coração que com muita responsabilidade, com muita clareza do nosso chamado, do nosso carisma, da nossa missão, da nossa identidade, peguemos nas mãos uns dos outros aquele que está mais abatido. Chama, vamos juntos, vamos retomar, vamos juntos e comecemos a dar passos, como sugeriu Dom Odilo. Dar passos não é fazer estardalhaço, não é pôr a vida das pessoas em risco. Peçamos a graça do Senhor, nosso Deus, que é sempre fiel, e que prometeu que estaria conosco até o fim do mundo. Que eu creio que Ele está e permanecerá conosco,
para que possamos fazer aquilo que Ele manda. Um grande abraço, que Deus nos abençoe.